E diz assim o texto: No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real, e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abidnego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei que determinou o que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que os dos outros jovens da mesma idade, se isso viesse a acontecer, vocês poriam minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: Por favor, faça uma experiência com estes seus servos. Durante 10 dias, dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com esses seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor, e eles estavam mais robustos do que os outros jovens, que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou ali até o 1º ano do reinado de Ciro. Irmãos, quando a gente para olhar como a nossa sociedade está, como o nosso país está, mas como o mundo está, a gente não consegue chegar a nenhuma outra conclusão que não seja uma bagunça. Cada geração enfrenta as suas mazelas num determinado tempo. Alguns aqui, porventura, já talvez enfrentaram outras notícias terríveis, mas a nossa geração tem enfrentado as suas. No ano de 2020, por si só, já foi uma loucura para todos nós. Tudo fechado, as pessoas isoladas. Ainda hoje, a gente pode ver alguns vídeos na internet relatando como foi um momento caótico. Essa semana eu vi um vídeo que relembraram os velhinhos tentando fugir de casa durante o período da pandemia. O que pode parecer engraçado, mas como eles foram abalados por aquele momento que a sua rotina foi tirada deles. Como se não bastasse, em fevereiro de 2022, a gente vê a Europa sendo assolada mais uma vez por um conflito armado que já está durando mais de 2 anos. Uma guerra em revolução, uma potência nuclear atacando outro país e um país usando drones, aqueles equipamentos que nós costumávamos ver como um equipamento para uma filmagem, para coisas divertidas, sendo usados para destruir navios e acabar com vidas. No segundo semestre do ano passado, nós vimos um ataque do Hamas ao país de Israel.
jovens em festa sendo friamente executados. Mais uma vez, equipamentos de lazer, como drones, parapentes, foram usados como meios de transporte para os terroristas invadirem aquela nação. Mais vidas ceifadas e aquela estabilidade que a nossa geração estava acostumada a ver começou a ruir diante dos nossos olhos. Se não bastasse aqui, no nosso continente, um pouquinho acima do nosso país, a Venezuela passou a ameaçar a Guiana de apossar-se dos seus territórios, a ponto de os Estados Unidos precisar colocar porta-aviões perto da Venezuela para gerar um poder de dissuasão. O caos se espalhando por todo canto. Como se não bastasse, meus irmãos, um Gol zero está custando R$85 mil. 1.0. Isso é um absurdo. O carro mais popular que era da nossa infância na década de 90, no início dos anos 2000, está custando o preço do carro mais caro que eu sonhava ter quando mais novo. As coisas parecem que estão indo de mal a pior e nada parece que vai melhorar. A situação parece caótica e isso gera uma sensação na gente de desamparo, uma sensação sufocante. Essa era a mesma sensação que o povo de Judá, no ano 600 a.C., sentia, desamparo. Aquele povo se encontrava em uma situação de forte tensão política entre eles e o novo império que surgia, a Babilônia. E a guerra iminente. A guerra era iminente para eles. E a queda era certa. Aquele povo estava com essa sensação de desamparo. Israel era o povo escolhido por Deus. Aquela nação já havia sofrido desde o seu início. Ela já fora escravo na terra do Egito. Porém, Deus resgatou aquela nação do Egito. E como um poderoso, os tirou e os conduziu numa jornada de aproximadamente 40 anos por um deserto, até que eles entrassem na terra prometida. Mas perto do fim dessa jornada, Deus para e usa Moisés, o seu profeta, para falar com o seu povo. E ele diz que se aquele povo deixasse de ouvir a voz do Senhor, deixasse de cumprir os seus mandamentos e se entregasse aos falsos deuses, ele derramaria a sua ira sobre toda aquela nação e os desterraria novamente, os espalhando entre as nações. Meus irmãos, o homem muda, mas Deus não muda. Ele tarda em irar-se, mas ele não deixa de cumprir o que ele fala. E aconteceu do povo de Israel não manter a sua fidelidade. Eles abandonaram os mandamentos do Senhor e se entregaram à corrupção. Então, no ano 600 a.C., Nabucodonosor veio a Jerusalém e sitiou aquela cidade. O Senhor entregou nas mãos dele, de Nabucodonosor, Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Então, Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Siná, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do seu tesouro e do seu Deus. Então, pouco tempo depois, ainda Nabucodonosor ordenou que alguns jovens da nobreza do reino de Judá fossem trazidos para a Babilônia. O método de Nabucodonosor era simples. Ele deportava a nobreza de cada nação conquistada e ele visava integrá-la ao serviço público da Babilônia. E para que ele fazia isso? Assim, eles mesmos, aquela nação conquistada mesmo, governaria sobre os demais súditos conquistados. E assim, aqueles que se rebelassem, aqueles que porventura desejassem se rebelar contra Nabucodonosor, teriam de fazer contra o seu próprio povo. E muitas vezes, talvez contra os seus próprios filhos. Entre esses deportados desse programa de Nabucodonosor, encontrava-se Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, que são as principais personalidades desse livro, por assim dizer. Esses jovens foram submetidos a um programa de 3 anos de formação, de absorção de cultura babilônica, e ali eles deveriam aprender tudo sobre a cultura, o idioma dos babilônios, eles receberiam sua alimentação das finas iguarias do rei, e eles também tiveram seus nomes trocados. Daniel, cujo nome significava Deus é o meu juiz, passou a se chamar Beltesazar, que significa Deus Bel proteja o rei. Ananias, que significava Jeová é misericordioso, passou a ser chamado Sadraque, que significa iluminado pela deusa do sol. Misael, que significa quem é como Deus, a ele deram-lhe o nome de Mesaque, que significa quem é como Vênus. A Azarias, que significa Jeová ajuda, colocaram-lhe o nome de Abidnego, que o significado é o servo de Nego, demonstrando assim podemos ver no texto, como
Aquela nação desejava afastar Daniel e seus amigos da ligação com o Deus de Israel, como eles desejavam romper aquela identidade que Daniel e aqueles outros jovens possuíam com o seu povo, possuíam com a sua nação. Afinal, a religião, naquele momento, tinha um link muito mais forte com a cultura, com a própria nação, com a própria origem. Aquele era o povo de Deus, do Deus de Israel. Daniel, buscando se manter fiel à lei de Deus, decide firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Por que isso? Essa palavra contaminar-se era a mesma palavra que era usada para quando se possuísse alimentos que fossem impuros. Provavelmente essas iguarias do rei, elas continham os animais, continham alimentos, continham carnes que eram proibidas aos judeus. E não somente isso, aquelas próprias iguarias e o vinho também eram oferecidas a deuses babilônicos. Que a mensagem que aqueles babilônicos queriam, que eles desejavam, era fazer a mensagem de que agora Daniel e seus amigos, que já não possuíam mais os seus nomes, também agora fossem supridos pela mão dos deuses babilônicos. E Daniel queria deixar claro que quem supria ele era Deus, ele queria manter-se claro de que ele não iria se contaminar com aquele alimento. Então ele pede ao eunuco, que por medo, inicialmente clama para que eles não façam isso. Mas ainda assim, com a simpatia que Deus concedeu a eles perante o eunuco, é permitido que eles cheguem ao cozinheiro e solicitem uma experiência de 10 dias, para que eles e seus amigos não se alimentassem com as iguarias do rei, mas se alimentassem apenas com água e legumes. E o resultado desse teste é positivo para Daniel e seus companheiros. Assim, eles passaram todo o período de formação sem se contaminar. Todo aquele período de 3 anos, eles foram privados de se contaminar com as iguarias do rei. Esses jovens, eles ganharam proeminência entre todos os seus companheiros e passaram a servir o rei. E Daniel permaneceu em seu posto até o reinado de Ciro. Isso quer dizer que Daniel permaneceu muito tempo lá. Ciro foi o rei do Império Persa, ou seja, o Império Babilônico caiu e Daniel permaneceu. Daniel passou por 4 outros imperadores babilônicos até que chegasse Ciro. Ele ficou aproximadamente 66 anos servindo naquela nação. No livro de Daniel, nós podemos ver como a soberania divina age sobre a história e garante a sobrevivência de Israel como nação, durante o tempo que, por meio dessas nações gentílicas, Deus purificava Israel e preparava o seu povo para a sua gloriosa redenção na vinda do reinado do Filho do Homem. Mas essa jornada não foi simples. Quando a gente para olhar para esse primeiro capítulo do livro de Daniel, logo nesse primeiro capítulo, vemos que a situação de Daniel e seus amigos era bem desanimadora. A sua vida repentinamente havia mudado por completo. Seu povo havia perdido a liberdade, a sua terra natal estava à beira da destruição e ele havia sido retirado forçosamente de sua casa. O seu futuro era incerto. Além disso, todas as situações que se apresentavam diante dele pareciam impulsioná-lo para se afastar de Deus, daquele a quem ele amava. De certa forma, nós também entendemos a Daniel e entendemos bem ele e seus amigos, pois nós estamos no meio desse mundo permeado por uma cultura que procura nos levar para longe do nosso Salvador. Estamos cheios de incerteza diante dos nossos olhos sobre o futuro. E como já dissemos, o mundo de fato parece que está indo de mal a pior. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para a história de Daniel, vemos o gracioso cuidado de Deus por ele, e não somente por ele, mas por todo o seu povo. Mesmo em meio àquele caos, Deus cuidava de Daniel. E cuidava de todo o seu povo, cuidava de Daniel, dos seus amigos, de todo o seu povo. Aquele povo não estava abandonado. E isso também é verdade para nós. Mesmo em meio a toda essa bagunça que está no mundo, Deus também continua cuidando de nós. Ele continua sentado em seu soberano trono, olhando tudo o que acontece. Ele não desceu, ele não está impotente olhando a nossa realidade. Nós não estamos abandonados nessa terra, a nossa própria sorte. As coisas estão difíceis, mas nada mudou. Deus continua cuidando de nós. Ele continua cuidando de nós. Deus continua cuidando de nós. Mesmo em meio a essas situações que muitas vezes nos desesperam, mesmo em meio a essas situações que são macros, que são gerais, mas também aquelas particulares, aqueles nossos medos pessoais, aqueles nossos receios, aquilo que afeta a nossa família e a nós mesmos individualmente. Deus permanece cuidando de nós. E nós podemos ver Deus cuidando de nós, primeiramente pela sua disciplina.
Sim, Deus cuida do seu povo por meio da sua disciplina. Os 2 primeiros versículos do texto apresentam Deus disciplinando o seu povo. Ele cumpre o que havia prometido mais de 700 anos por meio de Moisés. Se o povo pecasse, abandonasse o seu Deus, eles seriam desterrados. E foi exatamente isso que aconteceu. O povo se afastou e Deus, em seu zelo por seu povo e pelo seu próprio nome, exerceu a sua santa disciplina sobre aquela nação. Mas ele não fez isso porque ele estava abandonando o seu povo, ou porque ele estava resignado, porque ele procurava vingança. Mas ele fez aquilo porque aquele era o caminho para a restauração de Israel. Precisamos entender que a disciplina aplicada por Deus possui um objetivo em nós. Ela é direcionada para a restauração do seu povo, ela é direcionada para a restauração dos seus filhos. Normalmente nós tendemos a enxergar a disciplina como algo negativo, entendendo como se ela fosse um ato de vingança de Deus contra o pecado. Mas é por meio da disciplina que nós somos reconduzidos ao bom caminho. O nosso Senhor diz em Apocalipse, capítulo 3, verso 19, eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. É por meio desse cuidado de Deus que nós somos preservados de ir pelo caminho da morte. A disciplina não é para a morte, a disciplina é para a vida. A disciplina vinda do Senhor, ela é bem-vinda. Ela é de um Deus que nos ama. Quando nós disciplinamos os nossos filhos, nós fazemos isso porque nós o amamos e não queremos que eles vão por um caminho terrível, por um caminho de rebeldia, por um caminho que vai contra aquilo que Deus tem ensinado. Quando nós não aplicamos disciplina aos nossos filhos, nós deixamos de amá-lo, nós deixamos de fazer aquilo que Deus nos ordena fazer e nós nos tornamos, de certa forma, responsáveis pelo mau caminho que ele vai tomar a partir daquela falta de disciplina. Mas isso só é verdade porque nós vemos essa verdade de Deus agindo para conosco. Deus cuida de nós, Deus exerce a sua disciplina sobre nós, Deus exerce a sua disciplina sobre o seu povo. E isso não é porque ele odeia, apesar dele odiar o pecado, mas isso é porque ele nos ama e nos quer perto e nos quer no caminho saudável. Então assim ele faz sobre nós, assim ele faz sobre o seu povo. A disciplina vem da mão do Senhor e ela é boa e nós devemos confiar nisso. Porém, existe um alerta que Berkhof deixa em sua teologia sistemática. Nós não devemos confundir a disciplina de Deus com a punição de Deus direcionada ao pecador. De fato, existe a disciplina do Senhor, mas também existe a punição que vai ser derramada sobre todo aquele que não se arrepende e que exerce pecado, porque Deus é o justo juiz e ele há de condenar todo pecado e pecador. Certamente ele vem e virá derramar a sua ira sobre todos aqueles que praticam iniquidade e não se arrependem e não confiam na obra e no mérito da obra de Cristo. E essa justiça não visa a restauração do ímpio, mas sim a punição pelo mal que ele fez. Sim, de fato existe a disciplina, mas também existe a punição direcionada àquele pecador. Não é toda a ira que vem da mão do Senhor que está orientada para a nossa restauração, mas existe a ira poderosa também e justa da mão de Deus. A disciplina, no entanto, não é para o ímpio, mas é sim para os filhos de Deus, a disciplina é para nós. Como comumente falamos aqui, nós já fomos salvos por meio da obra de Cristo na cruz. Sim, nós já somos santos. Porém, ainda estamos presos a um corpo corrupto, que sofre com as tentações e as mazelas. Por isso, nós temos os nossos momentos de confissão, de contrição, a qual nós confessamos o nosso pecado. Esse é o famoso já ainda não. Nós já somos santos, nós já somos salvos, nós já estamos com Cristo. Mas ainda não, mas ainda pecamos, ainda falhamos, ainda temos as mazelas do pecado nos perseguindo e nos fazendo cair. E por vezes, podemos enfraquecer. E por vezes podemos nos esquecer quem é o nosso Salvador. Então, por conta disso, somos induzidos a deixar de confiar em Deus para confiar em nossas próprias forças. E o resultado disso é que, por vezes, trilhamos caminhos perigosos que nos levam para longe de Deus. Eu sempre cito aqui um texto eu sempre cito o Peregrino, né? Mas eu sempre cito um texto específico do Peregrino aqui. Não seria a primeira vez que eu citaria isso. De quando os peregrinos seguiram por um caminho, aparece uma bifurcação diante deles. E eles lá atrás haviam recebido uma carta, um mapa dos pastores. Mas eles, naquela ânsia, perguntam à primeira pessoa que passa,
e a pessoa fala, o caminho certo é o da esquerda, vão por aqui. E eles seguem por aquele caminho. E lá na frente eles caem numa armadilha. E quando eles veem aquela pessoa que tinha dado a informação para eles era o enganador. Eles fizeram isso porque eles passaram a confiar neles mesmos, a confiar em outras informações, que não na informação que eles haviam recebido dos pastores, que representavam de fato os pastores que falavam da palavra de Deus. Eles deixaram de olhar o mapa que ali representava as Escrituras para seguir seus próprios impulsos. E ali eles foram resgatados, naquela alegoria, eles são resgatados por um anjo, mas eles não saem impunes. Aquele anjo pega eles, levanta as suas roupas pelas costas e os chicoteiam fortemente, os peregrinos, os personagens desse livro. Isso quer dizer que eles fazem isso porque ele os ama. E, pasme, na história, John Bunyan relata, em sua ficção, que aqueles peregrinos levantam regozijando pela disciplina que vem do Senhor, porque eles têm a oportunidade de voltar para o caminho correto. A disciplina vem da mão do Senhor e ela tem o objetivo de nos colocar no caminho correto, e isso é bom. Mas precisamos entender que a disciplina é um ato ativo de Deus e que ela dói. Essa dor, ela ocorre por dois motivos. Primeiro, ela dói pelo ato em si. Seja a disciplina vindo por meio de uma doença, de um constrangimento, ou algum outro tipo de dificuldade, seja ela financeira ou qualquer outro tipo, ela dói. Ela dói porque ela é um ato de Deus. Ela é um ato ativo. Ela não é algo que acontece simplesmente pela consequência do próprio pecado. Não, meus irmãos, a disciplina é Deus soberanamente agindo em nossa vida. É Deus se movendo na nossa direção para nos corrigir pelo caminho que temos seguido. A disciplina não é como eu olhar para o meu filho e falar, Tito, não ande nessa beirada, e ele cair e a consequência da dor ser a própria desobediência dele. Não, é o ato dele cair, eu pegá-lo e trazê-lo no meu colo e ainda discipliná-lo, lhe mostrando que ele pecou contra mim, contra Deus e contra ele mesmo. A disciplina é um ato ativo da mão de Deus a nós, porque isso nos ensina o caminho correto. E nós precisamos entender isso. E ela vai doer. E de fato, ela faz isso em nós. Mas ela também dói por outro motivo, e talvez esse ainda seja mais forte do que o primeiro. Ela dói porque ela explicita o nosso pecado. E assim nós somos obrigados a ver a realidade de quem nós somos. A disciplina faz nós enxergarmos a quem nós somos. Que nós não somos perfeitos. Que nós, por vezes, desprezamos o Deus que subiu na cruz por nós. Quando nós pecamos, nós falhamos contra o Deus na cruz. E isso é explicitado diante de nós. E isso causa mais dor do que qualquer outro tipo. Quando nós lembramos, quando Davi é confrontado pelo profeta acerca do seu pecado com Betseba, quando ele é confrontado pela história, para aqueles que não lembram, o profeta conta uma parábola, dando a entender que alguém havia roubado uma ovelha de um outro cidadão pobre que só tinha uma ovelha e amava, e alguém havia roubado a ovelha, sendo que esse que roubou possuía muitas outras ovelhas, muitos outros cordeiros. E aquele cara pega aquele cordeiro e mata o cordeiro, e toma o único cordeiro daquele que amava, daquele que só possuía um e a amava. Davi havia pecado contra o Senhor porque ele tinha tomado a mulher de Urias e tinha mandado a Urias para o assassinato, tinha mandado Urias para o caminho da morte, simplesmente para tomar a mulher de Urias para si e encobrir um pecado seu. Porém, Davi não sabia que Natan estava contando a história dele mesmo. Quando Natan pega aquela história, falando acerca de um homem que roubou um pequeno cordeiro de outro homem e fala que era Davi, Davi é confrontado por quem ele era de fato. E ali ele é moído, não só pelo que vai acontecer depois, mas ele é moído pelo que ele fez, pela verdade de quem ele era. A disciplina é um espelho que nos revela quem nós somos. Nós não somos perfeitos. Mas isso não é triste, meus irmãos, porque é por meio dessa dor que nós somos obrigados a parar, a retornar e a confiar em Deus. É por meio dessa dor que nós paramos de confiar nos nossos méritos e nas nossas forças para confiar no mérito de Jesus e na força de Jesus. Portanto, a disciplina não deve ser um motivo de tristeza. Ainda que ela nos cause dor, devemos louvar a Deus por seu amor que nos disciplina e nos conduz novamente aos verdes pastos.
Sim, meus irmãos, a disciplina não é motivo de tristeza, mas é motivo de alegria. Confiemos assim na disciplina do Senhor, pois em tempo oportuno colheremos os frutos dessa disciplina. Pois aquele que prometeu disciplinar o povo de Israel, o povo que pecasse, também prometeu que restauraria aquele povo após o arrependimento. E de fato ele o fez. Devemos confiar na disciplina do Senhor, pois ele disciplina quem ele ama. E a disciplina é uma demonstração do cuidado de Deus por nós. A disciplina mostra que Deus continuamente cuida de nós. A disciplina mostra que Deus está cuidando de nós em meio a esse caos. Mas outro ponto pelo qual nós vemos o cuidado de Deus por nós está bem aqui diante de nós. Somos nós mesmos. Deus cuida de nós por meio das características que Ele nos deu, por meio das habilidades, por meio de quem somos, por meio de quem Ele decidiu que nós seríamos, por meio de sua criação. Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram selecionados pelas características que eles possuíam. Nabucodonosor queria os jovens específicos para o seu programa de subjugação de Judá. Eles precisavam ser de uma linhagem nobre, ter uma boa aparência, ser sem defeitos, sábios e instruídos, versados no conhecimento e competentes para servir no palácio real. Esta é uma lista enorme de atributos e é uma lista meio complicada de você atender a todos. Acredito que não haviam muitos jovens que se encaixassem em todos esses atributos. Porém, não foram Daniel e seus amigos que optaram por possuir essas características. Não foram eles que decidiram por si só que eles seriam de famílias nobres, que eles não teriam defeitos, que eles seriam habilidosos. Eles não tinham a capacidade de optar por isso. Eles apenas receberam aquelas características do Criador. Foi Deus quem soberanamente determinou que eles seriam assim. E foi por conta disso que eles foram removidos para longe do seu povo. Quando nós olhamos isso à primeira vista, podemos olhar e acreditar que eles eram muito privilegiados pelas características que eles possuíam, de uma boa família, de boa aparência, de boas condições, mas foi justamente essas características que fizeram com que eles fossem afastados primeiro de seus lares. Pouco tempo depois, de fato, Judá iria cair no exílio, mas o exílio começou antes para eles, por causa daquelas características que talvez durante a sua primeira parte de sua vida eles eram elogiados, eles eram admirados. Justamente aquilo foi o que fez com que eles fossem sequestrados em primeiro lugar, com que eles fossem afastados do seu convívio, dos seus pais, da sua casa e de sua nação, onde provavelmente eles não viram mais, justamente por aquelas características. Porém, nada disso estava fora do controle de Deus. Foi para isso que Deus os havia preparado. Foi para isso que Deus os havia criado. E isso é válido para todos os filhos de Deus. Cada um aqui possui características únicas, atributos específicos que, quando combinado, formam pessoas únicas, incomparáveis entre si. Alguns possuem habilidade para música, outros possuem habilidade para lecionar, alguns possuem facilidade com idiomas, outros facilidade na parte de exatas. E por aí vai. São infinitas as habilidades. Existem aqueles que são mais hábeis em relação à inteligência física, são aqueles que são mais hábeis para os esportes, para o futebol, e existem aqueles que são mais hábeis para as ciências exatas. Cada um existe em suas características específicas. Paulo diz no capítulo 12 da Epístola aos Romanos o seguinte: porque pela graça me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. É fato que existem diversos membros no corpo de Cristo, mas cada um com as suas características, cada um com as suas aparências. E Deus optou que fosse assim. No entanto, Deus nos fez e nos chama em diversidade. Deus nos fez assim e nos chamou em diversidade. Ele nos concedeu os dons naturais e os dons espirituais, segundo os seus eternos propósitos. E nós somos chamados e convocados a confiar nisso. Foi Deus que escolheu assim. Deus nos fez assim. No entanto, muitas vezes nós somos tentados a lutar contra Deus e não nos conformar com a pessoa que Ele nos fez, achando que nós sabemos mais que o nosso Criador do que seria melhor para nós. Muitas vezes nós somos tentados a achar que sabemos mais do que Deus, acharmos que se fôssemos assim ou assado, seríamos melhor. Por que Deus nos fez assim? Eu tenho certeza que se eu tivesse habilidade para música, eu seria melhor.
Ou que se eu tivesse habilidade com as outras coisas, a minha vida seria muito melhor, eu iria muito mais longe. Eu iria para outros locais. Mas não é assim que funciona. Nós não sabemos o que seria melhor. O profeta Isaías, sobre esse assunto, lá no capítulo 45, do verso 9 ao 12, ele deixa um grande alerta dizendo: ai daquele que discute com o seu Criador, sendo um simples caco, entre outros cacos de barro. Será que o barro pergunta ao olheiro: o que você está fazendo? Ou ele diz: este seu vaso não tem alça? Ai daquele que diz ao seu pai: por que você gerou? E à sua mãe: por que você deu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, que formou o seu povo. Por acaso vocês querem saber as coisas futuras? Querem dar ordens a Deus? A respeito de meus filhos e a respeito das obras das minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o ser humano. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Deus nos criou como nós, caco de barro. Vamos falar com o olheiro. Por que Ele nos fez assim? Por que Ele nos fez assado? Por que temos essa dificuldade? Por que temos essa facilidade? Será que o problema é do Criador, que é perfeito? Não, meus irmãos, o problema é do Adão caído que vive dentro de nós e que se recusa a confiar no Deus que nos criou. Somos convidados a confiar naquele que nos formou, pois Ele é perfeito e nós não, como diz na música do Eduardo Mano. Ele é Deus e eu não sou. E eu sou chamado e convocado a confiar em como Ele nos criou. Ele nos criou do jeito que deveríamos ser, fisicamente, espiritualmente, em nossas habilidades e nossas características. Onde nós nascemos, Deus escolheu todas essas coisas. Eu sempre fico brincando, eu nasci em Belford Roxo, né? É sempre quando eu vou falar lá no locais que eu tenho que falar, eu tenho que falar que eu nasci em Belford Roxo. Eu sempre falo, na hora lá de escolher onde eu ia nascer, eu queria marcar Belfast, era um do lado do outro, eu marquei com pressa, aí nasci em Belford Roxo. É uma brincadeira, mas essas coisas definem muito de quem nós somos, a família onde nós nascemos. E talvez no começo, quando a gente era mais novo, a gente podia se questionar mais. Talvez eu já me questionei muito sobre isso. Sobre o que eu não tive, sobre as habilidades que eu não tinha. Mas eu aprendi e convivi, e vi e testemunhei de que Deus sabe o que faz. Porque foi cada detalhe da minha história, cada detalhe meu que me trouxe onde eu estou. E isso é válido para cada um aqui. Às vezes a gente pode ficar desanimado com as nossas características. Às vezes a gente fica desanimado com certas dificuldades que gostaríamos de não ter. E muitas vezes nós desprezamos as habilidades que nós temos, porque não eram a que nós desejávamos. É fácil ver alguém desprezando aquilo que ele faz bem, tratando como fácil, e simplesmente olhando as suas próprias dificuldades e as exaltando. Ao invés de confiar e glorificar a Deus porque tem facilidade em matemática, ou porque tem facilidade para com a música. Ao invés disso, questiona Deus por que Deus o fez com dificuldade. Por que Deus o fez com dificuldade em aprender idiomas? Por que Deus me fez com essa dificuldade? Por que Deus me fez ter de lutar contra esse pecado? Precisamos lembrar quem nos fez assim. Foi Deus, o nosso Pai, aquele que nos ama. E não somente isso, quem nos fez assim foi aquele que entregou o seu Filho em nosso favor. Será que não devemos confiar que o Deus que não nos negou o seu próprio Filho, será que nós não devemos confiar que esse Deus nos fez da maneira perfeita para a sua glória? Esse é um chamado à confiança no cuidado de Deus por nós. Uma lembrança de como esse cuidado abrange tudo em nós. Todas as partes, nós por inteiro. Confie no Deus que nos fez diversos e belos, segundo a sua vontade. Porque assim Ele nos fez. Deus continua cuidando de nós. E seu cuidado se manifesta por meio da sua palavra. Sim, meus irmãos, Deus cuida de nós por meio da sua palavra. Daniel e seus amigos passariam 3 anos em formação. E durante esse período, eles precisariam cumprir certos procedimentos. Um desses procedimentos, como já falamos antes, é que eles deveriam ser alimentados pelas finas iguarias do rei. Daniel estava cônscio de como aquilo feriria a lei de Deus. Então ele decidiu firmemente não se contaminar. Daniel e seus amigos preferiram confiar na palavra de Deus do que no senso comum daquela cultura que eles estavam inseridos agora.
Eles preferiram confiar na palavra de Deus, naquilo que parecia fazer sentido, de que se eles se alimentassem das iguarias do rei, eles seriam mais saudáveis e mais prósperos. A palavra de Deus é o cuidado manifesto de Deus sobre nós. O resultado da escolha de Daniel e de seus amigos foi ao contrário do que todos esperavam. Eles ficaram 10 dias sem comer das iguarias do rei. E ao final do período, eles pareciam mais fortes e robustos dos que os que dela comia. Deus cumpre a sua palavra. Não são promessas vazias. Aquilo que Deus nos ensina como correto é o que é melhor para nós. Quando Deus havia proposto naquela época, a sua lei dietética para o seu povo, daquele período, Ele não fez isso simplesmente por fazer, não era uma ordenança vazia. Não, aquilo tinha um propósito. Muitos acham que a palavra de Deus é privação e tristeza. Muitos acham que as escrituras, que a palavra de Deus e que os mandamentos de Deus são para privação e tristeza, porque no céu nós teremos alegria e abundância. Não, meus irmãos, é muito pelo contrário disso. A palavra de Deus é abundância e alegria a partir de agora. Quando Deus nos ensina sobre fidelidade nas suas escrituras, Ele está nos ensinando um caminho de fartura. Quando Ele nos ensina um caminho da verdade, Ele nos está mostrando o caminho repleto de felicidade. Quando somos ensinados sobre santidade, estamos recebendo uma lição mais doce que o mel. As promessas de Deus não são vazias, a sua palavra não é vazia. Quando Ele nos ensina essas verdades, é porque elas são melhores para nós. Nós podemos confiar na palavra de Deus, porque seguir a palavra de Deus é o melhor para nós. Nós seremos mais felizes, nós seremos mais robustos, nossa aparência será melhor, porque a palavra de Deus é fiel, porque Deus é fiel à sua palavra, e Ele não falha, Ele não muda. Nós somos chamados a confiar na palavra de Deus. A palavra de Deus é o caminho de vida. E nós, ao exemplo de Daniel e seus amigos, somos convocados a confiar nessa palavra. Não importa o que digam ao nosso redor, não importa o que a sociedade diga, não importa o que a cultura aponte, nós somos convocados a confiar na palavra de Deus. Pois a palavra de Deus diz que nós estávamos mortos em nossos pecados, condenados, perdidos em nossas iniquidades. Mas Deus, em sua graça e em sua justiça, nos envia o seu Filho, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, para cumprir a sua justiça em nós, assumindo a culpa pelo nosso pecado, e também para manifestar a sua infinita graça, imputando sobre nós a sua justiça. Ele sobe a cruz e morre em nosso lugar, mas a morte não podia retê-lo. Ao terceiro dia ele está de volta entre seus discípulos, agora num corpo perfeito, que viverá para sempre, vive para sempre e está vivo para sempre. Ele nos salvou. Deus, em sua palavra, mostra diante de nós um caminho perfeito, um caminho para a salvação, a notícia maravilhosa de que Jesus salva. Isso é para mim, isso é para você, isso é para todos nós. Não importa quantas vezes vocês já ouviram essa verdade, não importa quantas vezes vocês já ouviram isso, seja ela desde a escola bíblica dominical, aqueles que cresceram na igreja, ouviram essa história nas pulseiras, faladas em cores, ouviram essas histórias de diversas formas. Ela é verdade, ela permanece fiel hoje. Ela é a verdade avassaladora de que Cristo nos salvou por meio da cruz. Essa é a palavra de Deus. Nós precisamos meditar diariamente na mensagem da cruz. Nós precisamos reacender a chama desse evangelho em nosso coração todos os dias, pois é por meio dessa mensagem que Deus cuida de nós continuamente. O senso comum da cultura que nos cerca se oporá a essa mensagem. Alguns vão dizer que temos de confiar em nossos próprios esforços e méritos. Alguns vão propor que para a salvação nós devemos, na nossa força, tomar a salvação. Outros vão falar que tudo isso não passa de fantasia, de ilusão, que isso é uma mera história, que nunca existiu esse Jesus a qual nós nos referimos. Outros ainda vão propor um sincretismo religioso em oposição à verdade que existe só um caminho de salvação, que é Jesus, porque essa mensagem não é mais aceita na cultura vigente. Mas de fato, meus irmãos, é que a palavra de Deus não faz sentido para o mundo, mas ela é verdade. Cristo veio e nos salvou, somente Ele é o caminho, a verdade, a vida, e não há o que você possa fazer para ser salvo, a não ser confiar no mérito de Cristo Jesus. Nós devemos resistir à tentação de buscarmos ser aceitos por uma sociedade que não crê e não aceita a verdade. Meus irmãos, é isso, essa é a realidade sobre nós. Nós não vamos ser aceitos.
Quantos pastores eu vi se vendendo? E eu não estou falando de como a nossa crítica comumente é pentecostais. Não, como eu vi pastores, inclusive reformados, se vendendo simplesmente para ter entrevistas na Globo, simplesmente para parecer palatáveis ao público comum, esvaziando o seu discurso, esvaziando as verdades bíblicas, esvaziando-se simplesmente para não parecer retrógrado diante dessa sociedade. Meus irmãos, sim, nós cremos em Cristo Jesus, nós cremos que um homem ressuscitou e que ele subiu aos céus, nós cremos que sim, a terra um dia vai acabar, nós cremos que sim, um dia os céus vão se abrir e todas as leis físicas, que eu acredito com muita convicção, se desfarão naquele momento e nós veremos Cristo voltando. Esse discurso é loucura para muitos, mas é o nosso discurso, essa é a nossa verdade. Nós cremos sim que uma vida de santidade é melhor do que uma vida de pecado. E nós devemos resistir à tentação de não sermos aceitos. Meus irmãos, esse discurso não é aplaudido e nunca vai ser. E nós não estamos aqui em busca de aplausos, nós estamos aqui em busca de anunciar a verdade, para que aqueles que estão lá fora creiam e venham ser loucos como nós somos. Nós cremos piamente nisso, nós confiamos na palavra de Deus. Nós vemos aqui que os babilônios tentaram mudar o nome de Daniel e de seus amigos. Nós vemos aqui que eles tentaram mudar a relação de Daniel e de seus amigos com Deus através da mudança de nomes, trazendo aqueles nomes que apontavam para uma vida de adoração a Deus, para adoração a falsos deuses, a ídolos. Eles queriam desvincular assim Daniel e seus amigos da união e da comunhão com Deus. Mas não eram os nomes deles que os mantinham firmes em Deus. Não era isso que mantinha Daniel e seus amigos firmes em Deus. Não eram seus nomes, mas era a confiança deles na palavra do Senhor. E isso não poderia ser tomado deles. Não estamos sob os cuidados de Deus porque somos chamados de cristãos, porque somos chamados de crentes, porque somos chamados de evangélicos, porque somos presbiterianos. Não é isso que nos garante estarmos sob os cuidados de Deus. Nós estamos sob o cuidado de Deus porque nós confiamos na palavra de Deus. E isso não pode ser mudado. Como nós vamos ser chamados, pode ser alterado por qualquer um, em qualquer idioma. Mas a nossa confiança na palavra de Deus não pode ser alterada, porque ela não vem de nós, ela vem do próprio Deus. Daniel e seus amigos confiaram em Deus. E Deus fez o que Ele sempre faz. Cuidou dos seus filhos até o fim. Deus cuida de nós por meio da sua palavra. Então abandonemos a nossa autoconfiança e confiemos naquele que nos salvou. Confiemos em Cristo Jesus que nos salvou. Meus irmãos, eu sei que o mundo está cada vez mais complexo, que o mundo está cada vez mais assustador. Mas nós sabíamos que seria assim. Nós sabíamos que nós teríamos aflições. Mas, meus irmãos, tem de bom ânimo. Deus ainda continua cuidando de nós. Nós podemos ver isso no fato de que Ele não nos abandonou em nossos pecados. Nós podemos ver isso, pois quando nós pecamos, ainda somos disciplinados pelo nosso Senhor e Salvador. Nós amorosamente somos conduzidos por sua disciplina de volta ao caminho. Nós sabemos que Ele cuida de nós porque Ele é o Deus que nos criou da forma que sou. E por meio das características que Ele nos deu, Ele manifesta o seu amor e cuidado por nós. Nós podemos ver isso por quem nós somos. Além disso, Ele nos deixou a sua palavra de forma clara, que é o nosso guia para uma vida abundante e plena de alegria firmada na obra de Cristo na cruz. Irmãos, Deus cuida de nós. E existe uma grande aplicação em tudo isso. A maior aplicação que nós podemos fazer em relação a essa verdade de que Deus cuida de nós é que nós devemos confiar no cuidado de Deus. Nós devemos confiar nesse cuidado nos dias fáceis e nos dias difíceis, quando estivermos alegres e quando estivermos tristes, quando parecer que não há mais solução, mas quando estivermos tudo ao nosso dispor, no momento da fartura e no momento da falta. Eu sei que nem sempre é fácil confiar. Nós temos medo, as dúvidas atacam os nossos corações, as fraquezas nos fustigam e nos abalam. Mas quando ficar difícil confiar, olhem para a mensagem da cruz.
Olhem para o que Cristo fez na cruz por nós. O Deus que se fez homem e subiu na cruz, jamais há de nos abandonar. Quando estiver difícil confiar em qualquer coisa, quando a própria realidade diante dos seus olhos parecer incerta, confie nessa verdade. Jesus Cristo subiu na cruz para te salvar. Ele morreu e ressuscitou. Subiu aos céus e há de voltar. Cristo fez isso por nós. Nós podemos e devemos confiar. Vamos para um breve momento de oração? Senhor, eu te agradeço, Deus, pela tua obra. Eu te agradeço, Senhor, pelo teu cuidado. E eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor torne esse cuidado, Pai, visível diante de nós, Senhor. Que o Senhor nos leve a confiar nessa verdade, que o Senhor nos leve a confiar no fato de que o Senhor nos salvou, Pai. Que o Senhor nos leve a confiar na obra da cruz, Senhor. Lance fora todo medo, Senhor. Lance fora a nossa fraqueza, Deus. E nos firme em Ti, ó Senhor. Que a mensagem da cruz esteja fixa diante dos nossos olhos. E que o nosso relacionamento contigo cresça cada dia mais. E que nós, em comunidade, caminhemos na direção do Senhor, Pai. Para glorificar e para honrar o Teu santo nome. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.